Oi pessoal, tudo bem? Fabiano Malheiros. Estou aqui hoje para mais uma entrevista para levar para vocês com uma profissional muito competente, que é a Nívia Junqueira. Ela vai contar para a gente um pouco da história dela, um pouco da história de vida dela e falar para a gente como que foi para ela dar alguns passos importantes, né? Que a gente identificou que alguns personagens e profissionais mesmo da educação física têm dificuldade de dar alguns passos importantes na transformação, principalmente para assumir ser exclusivamente personal trainer. Então, Nívia, primeiro, obrigado por estar aqui, disponibilizar um pouco do seu tempo, de falar um pouco sobre a sua carreira, um pouco sobre a sua vida, né? Abrir um pouco dessa carreira pra gente. Então, obrigado por estar aqui primeiro. Eu que agradeço, Fabiano, obrigada pela oportunidade de estar contando um pouquinho para vocês, né, de como foi um pouco da minha história. E então, eu comecei, né, acho que antes de fazer educação física eu pensei em fazer 1 milhão de coisas, desde administração até agronomia, jornalismo, geografia. Mas sempre pratiquei esporte, sempre fui uma pessoa que minha mãe me colocou na natação desde pequena, aprendi a jogar futebol na rua, então sempre tive contato, né, com o meio esportivo, assim. Eu acho que de certa forma isso influenciou um pouco, mas nunca havia pensado na questão de me tornar professora de educação física. Mesmo a minha mãe sendo uma professora, não de educação física, mas era professora dentro de casa. E quando chegou na época do vestibular, né, na escolha, eu acabei optando por nutrição, mas também não era uma decisão assim certa, até que eu resolvi, depois de ter feito o vestibular para nutrição, fazer educação física. Eu acho que depois que eu entrei, que eu fui entender por que eu tinha entrado. Então, assim, a natação me influenciou muito. Eu tive 2 professores, que inclusive são pai e filho. Eu tive primeiro contato com o filho, o André, e depois com o Marco, pai dele. E foram 2 pessoas que me influenciaram muito, com certeza. Na questão de disciplina, na questão de você ter força de vontade para correr atrás dos seus sonhos, de fazer as suas coisas, né? O esporte envolve muito isso, assim, né? Da gente correr atrás, de ter garra. E o Marco, que era o pai, ele usava muito uma palavra que é brio. Né? Ele olhava no olho da gente e falava, vocês têm que ter brio, vocês têm que ter vontade no que vocês vão fazer e conseguir. E eu acho que isso marcou muito a minha vida, assim. E quando eu entrei na faculdade de educação física, o primeiro período eu fiz em Cruzeiro, no interior de São Paulo, na EZFIC. E o primeiro professor, no primeiro dia de aula, ele pegou e falou, vocês estão aqui para fazer a diferença ou para ser só mais um? Incrível. A educação física está cheia de mais um. Se você quer ser só mais um, sai da sala, a porta está aberta, vai fazer outra coisa. E é uma frase boba, assim, né, de certa forma. Qualquer lugar que você for, hoje em dia, você não pode ser só mais um. Mas aquilo, primeiro ano de faculdade, primeiro dia de aula, aquilo toca a gente. E eu levei isso pro resto dos meus 4 anos de graduação. Então, eu me dediquei bastante. Tudo que eu não era na escola, de ser bagunceira, na faculdade eu fui ser a CDF, da sala e tudo. Então, eu colhi os frutos disso depois, né? Principalmente quando eu vim para São Paulo. Então, acho que o esporte, principalmente a natação, e esses 2 professores me influenciaram muito na escolha pela educação física. Assim. Legal. Muito legal, porque quando a gente está na faculdade de educação física, a gente descobre coisas, né? Sim, também. E acho que todo mundo passa um pouco por isso na educação física. A gente tem uma ideia de educação física diferente quando a gente está fora, né? Quando a gente entra lá pro 2º ano, dá alguns insights, assim, tipo, agora eu acho que eu penso diferente, né? Agora eu acho que eu quero isso, né? Começa a entender mais. E como que foi pra você, você morava lá em Minas, né? Aí como foi pra você primeiro se inserir nesse mercado lá? Lá, né? Então, na verdade, durante a graduação, durante a faculdade, eu tinha muitas dúvidas sobre qual área seguir, né? Escolar, personal trainer, academia, mais essa área de gestão. E a área acadêmica, né, foi uma das coisas que eu cheguei a pensar em fazer, vim para a USP e seguir a área acadêmica, já tinha artigos publicados com o pessoal daqui de São Paulo, da USP. Mas mais pro final do ano, né, no final da graduação, que eu fui vendo que o que eu gostava era personal, além da área acadêmica.
Então, logo que eu formei, eu voltei para minha cidade, que também era em Minas, mas era a minha faculdade eu fiz em Muzambinho, eu sou de Carmo de Minas, sou de Minas também. Voltei para lá e comecei a fazer estágio, ainda tinha algumas horas de estágio para cumprir, para entregar pasta. E nisso fui tendo mais experiência com a academia, até que em março de 2010 eu realmente ingressei, né, no mercado de trabalho através de uma empresa de plano de saúde, né, e uma empresa grande, e consegui um emprego lá, né, como educadora física. Eu trabalhava num projeto que eles tinham de atividade física, qualidade de vida, saúde, para clientes e não clientes do plano. E era no Parque das Águas de São Lourenço, um parque lindo, tudo lá, então eu trabalhava a céu aberto, era super gostoso. E nisso eu comecei a ter contato com a ginástica aeróbica, a ginástica localizada, que eu odiava, e também uma forma um pouco mais personalizada com alguns clientes. No caso, a gente tinha algumas aulas de academia, de caminhada, então era um espaço que eu tinha mais contato com o cliente diretamente, né? Não só o oba-oba da ginástica e tudo mais. Então, em 2010 eu realmente entrei no mercado de trabalho como educadora física. Porém, era através de empresa, né? Eu era funcionária da empresa, então eu não tinha toda a autonomia para realizar o que eu pensava que seria bom, para colocar em prática as minhas ideias, o que eu tinha aprendido na faculdade, da minha forma. Isso começou a me incomodar um pouco, né? E quando você entra na empresa, às vezes você não bate muito com a política deles, com a missão, com a forma de ver as coisas, com a forma de agir, né, de cada um dos gestores, enfim. E isso começou a me incomodar e foi onde eu comecei a pensar o que eu realmente queria daqui para frente, né, dali para frente. Era continuar sendo empregada de alguém, ser autônoma, e foi onde eu comecei a pensar mais seriamente sobre o personal training. A partir disso, eu trabalhei um pouco mais de um ano e meio mais ou menos lá. Já não gostando muito, comecei a planejar uma vinda para São Paulo. Né? São Paulo, pela questão de eu já conhecer algumas pessoas, né, no caso do projeto de pesquisa da USP, que eu realizei em Muzambinho, na faculdade. Tinha uma prima morando aqui, então bem ou mal já era um local, né, que poderia me acolher. Mas só fazendo um adendo aqui, é uma mudança, só para a gente ter uma ideia, né? Qual que é o tamanho dessa mudança? Quantos mil habitantes tinha na cidade que você morava, né? E só para a gente tentar visualizar o impacto dessa mudança, né? Quantos mil habitantes tinha lá? A minha cidade é muito pequenininha, é um interior de Minas, hoje deve estar, sei lá, 15 mil habitantes, acho que menos de 20 com certeza. E quer dizer, o impacto é muito grande, uma cidade de 15 mil habitantes. Para a zona rural, não tem para São Paulo. Para São Paulo, né, maior metrópole e tudo. Então, uma mudança radical em todos os sentidos. O fato de deixar a família não pesou tanto, porque a faculdade eu também já tinha mudado de cidade, então eu já estava acostumado com essa questão de estar longe. Mas você está numa cidade que tudo é novo, a forma de agir das pessoas, a forma de trabalhar das pessoas, de se comunicar, de ser um pouco mais frio, tudo isso é uma mudança muito radical, né? E forma de transporte, lá tudo é perto, você faz a pé, aqui é ônibus, é metrô, é táxis, é carro, então a mudança é totalmente diferente, completamente diferente. E, então, nisso assim, e outra lá, eu tinha uma carteira assinada, que para muitos é uma garantia, né, mas uma estabilidade, né, que irreal, no fundo. E que isso eu fui começando a ver na própria empresa e depois quando eu comecei a pensar a longo prazo. Peraí, aqui eu tenho uma certa estabilidade, mas eu dependo de alguém. Dependo de alguém para me valorizar, para me promover, para me pagar, em relação a nem sempre o que eu produzo está valendo aquilo. E se eu me tornar autônoma, só depende de mim fazer valer a pena, só depende de mim para eu crescer. Então isso foi os pontos, né, a favor, assim. E foi quando eu resolvi, né, sair dessa empresa e deu uma semana eu estava vindo para São Paulo. Sem nada, assim, né, tinha um pouco de seguro-desemprego, mas totalmente comprometido com as questões lá em Minas, ajudava minha mãe, ajudava meu irmão, eles dependiam de mim financeiramente. Mas dependente disso eu coloquei na minha cabeça que eu viria para São Paulo e faria valer a pena. Não estava deixando tudo aquilo para trás para chegar aqui e falhar
ou não dá certo, né? Ia dar certo de um jeito ou de outro, e só dependia de mim. E a gente está falando, isso foi em 2010. 2010, e em 2011 eu vim pra cá, em agosto de 2011 eu vim pra São Paulo. 2011, então a gente está falando de 4 anos atrás, mais ou menos. 3 anos e 7 meses. Hoje a Nívia vive só de personal. Só de personal trainer. Só de personal trainer. Mais ou menos quantos alunos? Hoje eu tenho 13, 14 alunos, que eu dou geralmente de 5 a 7 aulas por dia, mas fica na média 5, 6. Pra mim já tá ótimo, tenho tempo para estudar, tenho tempo para ler, tenho tempo para treinar, ir no parque, fazer várias coisas diferentes. E eu me tornei realmente apenas, quando eu comecei a trabalhar numa assessoria esportiva, numa academia. Só pra gente ver onde entender, foi, né? onde você chegou, né? Mas vamos voltar naquele momento, ali, naquela mudança, aquele começo, que eu saí né? de que Minas, você chegou sem nada. Sem nada. Eu entrei, pra minha sorte, um desses amigos meus da USP, que eu participei do projeto de pesquisa lá aqui em São Paulo, ele abriu uma assessoria esportiva. Em 2011 ele tinha acabado de abrir, assim. Ele precisava de alguém ali para ajudar ele. E eu entrei em contato com ele, ele me chamou, vem, mas eu não tenho nada certo para você, eu não posso assinar carteira, eu não posso nada. Aí cheguei, a única coisa que ele poderia me oferecer era uma aluna, que na época eu ganhava cerca de R$400 para atender ela 2 vezes na semana. E fazia mais 1000 outras funções para ele dentro da assessoria. Mas é o que eu pensei, eu estou em São Paulo, eu estou à toa, eu vim aqui para trabalhar, para conseguir. Não interessa quanto que eu estou ganhando, eu vou começar aqui e daqui vão surgir outras coisas, né? E foi o que eu fiz. Então comecei com ele, com essa aluna na assessoria. Dessa assessoria eu ganhava 50% do valor de cada aluno. Passaria a ganhar, né? Na época eu só tinha um. E eu fui fazer as contas e vi que eu ia ter que arrumar muita aula para eu conseguir ser independente, conseguir morar sozinha, conseguir me manter, ter uma vida razoavelmente boa financeiramente, sem depender de ninguém aqui em São Paulo. Então foi onde eu arrumei emprego numa outra academia de personal, e nessa academia eu trabalhava 25 horas semanais, né, e ganhava cerca de R$900, às vezes 1.000. E ali no final de 2011, né, eu já estava trabalhando nessa academia em outubro, no final de 2011 uma aluna me indicou uma amiga dela, uma sócia dela. Então, para fazer aula independente, no prédio dela mesmo. Sem nenhuma das duas empresas. Então, no ano de 2012, foi o primeiro passo realmente assim, vou me tornar autônoma ou não vou. Né? Eu tinha que tomar a decisão de largar um dos 2 empregos para atendê-la, porque ela queria fazer bem no horário que eu trabalhava nessa academia, que era no horário da noite. E aí o que me motivou, né, nesse sentido? O fato de eu começar a ser a minha primeira aluna particular e eu começar realmente a vir a me tornar autônoma. E o valor que ela me pagaria seria para 3 horas semanais o mesmo valor de 25 horas semanais. Nossa, né? 10 vezes mais, assim, eu ganhava R$900 para 25 horas semanais, eu ganharia em 3 horas semanais como personal. Então eu fui começar a colocar na balança e falar assim, eu vou arriscar, vou pedir demissão desse lugar e vou ficar com ela. E aí foi o que eu fiz, assim, combinei com ela, horário e tudo, e a gente começou as aulas em fevereiro, e ela ficou comigo até o final do ano, de 2012 mais ou menos. Ela teve que parar por uns motivos de viagem de trabalho, depois ela retornou, ficou mais um pouco. Mas enfim, nesse momento, eu pedi demissão dessa academia, continuei na assessoria, mas sem academia e com essa aluna. E dessa aluna foi onde me motivou a começar a buscar mais esse tipo de aluno, né? Então foi onde eu comecei a fazer meus cartões de visita, dedicar mais tempo ainda ao meu blog, a tentar fazer um site, a criar um site, a ter a minha marca, né? Não ficar dependendo da marca de uma academia, de uma empresa, de uma assessoria esportiva. Eu quero agora a minha marca, Nívia Junqueira Personal Trainer. E foi onde eu comecei a buscar. E a gente já ouvi, né? E a gente estava numa palestra agora do Ivan Demarco, que é amigo nosso, e um dos pensamentos, né? Que até que eu fiquei com isso na cabeça. Quando a gente vai dar aula de personal trainer, a gente vai motivar as pessoas a fazerem uma atividade física. E as pessoas sabem que isso é importante para elas, mas elas não fazem. Então, a nossa intervenção tem a ver um pouco com isso. E o personal trainer, muitas vezes eles se colocam nessa situação, né, de
eu tô aqui, eu trabalho aqui um monte, ganho pouco, mas eu sei que se eu sair daqui e conseguir um aluno, é o mesmo que eu ganhar, que eu trabalhar aqui por muito tempo. Mas o pessoal não dá espaço. Não consegue ter a coragem. Eu sei que aconteceu isso, né? E isso acontece, muitas pessoas passam por isso, né? E não fazem como você, que larga e vai buscar o seu sonho, né? Buscar, ou pelo menos, o seu serviço. Como que foi para você, né? Na sua cabeça, assim, o que realmente falou, eu quero fazer isso e eu vou fazer? Como foi? Eu acho que as coisas vão se juntando, assim, se somando, né, para te motivar. Então, na época da faculdade, eu via professores famosos que são personal trainer, né, como o Galo, como o Viana, o Novaes, Jefferson Viana, Jefferson Novaes, que eu tive contato. E você vê, puxa, que legal, né? Você vê um status na pessoa, você vê um conhecimento, você vê que é uma forma diferenciada de trabalhar, a pessoa tem mais reconhecimento. Isso me chamava atenção, então isso já era um fator de motivação. Eu via neles que eles não eram apenas mais um. Então eu falava, eu também não quero ser, eu quero ser algo a mais. A segunda questão, acho que é primordial para mim, foi, eu nunca gostei de depender de ninguém, então tanto o ponto de sair de Minas para vir para São Paulo, como o ponto de largar empresas para trabalhar sozinha, era o fato de querer depender apenas de mim para conseguir as coisas, e independência, tanto financeira quanto independência, enfim, dependência e liberdade. Acho que são duas visões minhas, duas missões assim, de vida para mim, dependência e liberdade, entendeu? Então isso acho que me motivou muito. Eu quero ter o meu dinheiro, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ter as minhas coisas por mim e não ter que depender de ninguém. E ao mesmo tempo, o terceiro fator, eu tinha minha mãe e meu irmão que confiavam em mim, né, depositavam uma confiança, uma segurança muito grande em mim, e eles dependiam de mim financeiramente nessa época. Então, apesar de todo o risco, olha, eu tenho uma mãe e um irmão que dependem de mim. Se eu falhar aqui, eles também, vai sobrar para eles. Mas ao mesmo tempo, eu falava, não, eu não vou falhar, eu vou conseguir por mim e por eles. Então acho que foram os 3 fatores assim, que me motivaram a dar esses passos, né? E acho que a partir do momento que você depende só de você, e como é o caso de ser autônoma, né, você corre atrás dos seus alunos, de tudo, você faz. Né? Você não precisa esperar a aprovação de ninguém, a promoção de ninguém. Você vai fazer por você e os resultados surgirão. Mais cedo ou mais tarde eles vão surgir. E a gente sabe que o ser humano ele funciona por pressão. Né? Então quando a gente se coloca numa pressão, é mais fácil de você conquistar os resultados. Isso que você fez nos 2 momentos, é o que a gente chama queimar a ponte. Né? Eu até estava falando com a Nívia antes. É quando você quer buscar alguma coisa que está do outro lado da ponte, você atravessa a ponte e joga fogo nela. Para não voltar mais. Porque você não tem mais chance de voltar. E quando você se coloca nessa situação, ou você faz ou não vai dar certo. Né? E não tem para onde você correr. Voltar não dá mais. Eu acho que foi bem isso. Eu queimei realmente a ponte de volta para Minas, né? De volta para minha casa. Né? Quando eu vim, eu falei assim, não, eu estou determinada e vai dar certo em São Paulo. E não me imagino mais voltando para cá. E quando você assumiu também de pegar lá a nova aluna e pedir demissão, você também queimou outra ponte? Com certeza. Ponte, né? De não voltar, por exemplo, não digo submeter, né? Se não é questão de arrogância, no sentido que se eu precisar trabalhar de qualquer coisa na minha vida hoje, eu vou trabalhar, mas a partir do momento que eu dei um passo de ganhar 10 vezes mais, eu tenho que colocar na minha cabeça, eu não preciso mais daquilo. Né? Então tem que ser dali pra frente. E foi o que eu coloquei. Quando eu vim para São Paulo também, um dos meus objetivos era: quero ser personal trainer de forma autônoma. Não quero trabalhar em academia nenhuma. Nunca me chamou atenção essas academias famosas, né? Essas grandes marcas que a gente tem de academia. Nunca me chamou atenção para trabalhar nisso. Eu queria ter a minha marca, ser eu. Show. Acho que eu realmente queimei essas. Legal. Agora, tem um monte de outros personagens pessoas que estão nessa situação, vivendo essa situação agora e tal. E um dos motivos de a gente estar fazendo essa entrevista porque eu realmente
achei a sua história muito interessante e eu queria usar essa história para inspirar outros a tomarem essa decisão, ou pelo menos trabalharem a sua cabeça para enxergar que existem essas possibilidades e que é possível se fazer. Né? O que você poderia dizer para essa galera que está aí vendo, talvez assistindo esse vídeo, que você podia dar de falar, meu, vai por aqui, pensa dessa forma, uma sacada, uma dica que você poderia deixar, que você tomou, que você acredita, que você poderia deixar para eles? Eu acho que, né, pode ser clichê, né? A gente vê todas as pessoas de sucesso, atletas, campeões. A primeira coisa é você acreditar realmente no seu sonho. Né? É uma coisa clichê, mas a partir do momento que você escolhe o que você quer, que tem a ver com o seu interior, no sentido de, por exemplo, por que eu larguei as empresas? Porque as ideias não batiam com as minhas, não era aquilo que eu queria. Então, eu comecei a me ver interiormente, a pensar o que me motivava, né, internamente, o que eu acredito, o que eu tenho de valor em mim, quais são esses valores que me fazem conseguir trilhar um plano, né, os objetivos, as minhas metas de vida. Então, eu acho que a primeira coisa é se conhecer mesmo. Não custa tirar, nem que seja 10 minutinhos do tempo de cada um por dia, para realmente parar para pensar nessas questões, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me motiva, o que não motiva, onde eu me sinto bem, onde eu não me sinto. Né? Então, se conhecer pode parecer uma coisa idiota, uma coisa de autoajuda, mas é o principal fator, assim, primeiro. O segundo é ter coragem, né? Ter coragem para dar esses passos, você se cercar de pessoas que te incentivam, não te puxam para trás. Então, você procurar, nem seja ajuda profissional, seja colega, seja família, afasta do que te impede de realizar os sonhos que você realmente acredita e se une mais às pessoas que podem te ajudar. Isso vai te dar mais motivação. Na hora que você tiver o medo de deixar o seu sonho para trás, alguém vai te impulsionar e você vai conseguir ir para frente, em vez de abandonar. Né? Acho que é um segundo ponto. Assim. E o pensamento positivo, né, que acreditar muito, mas não da boca para fora, né? Então por isso que vem o autoconhecimento. Você realmente sentir lá dentro do seu coração o que te motiva. Como eu te falei, os dois principais fatores meus eram independência e liberdade, né? De tempo, de poder fazer as coisas que eu gosto. Então isso me motivou e através disso eu tive coragem, né? Então é a certeza absoluta, eu vou conseguir e nada vai me impedir. Né? Tem que vir muito assim, aquela coragem, aquela força, aquela garra mesmo. É o brilho, né? Que eu falei pra você do meu professor. Fecha a sua história. E eu acho que assim, a zona de conforto é uma coisa comum, o medo é uma coisa comum, mas a gente tem que superar isso, né? Tudo bem, muitas pessoas podem ter, são pais de família já, dependem, né, os filhos dependem, a esposa depende, mas no meu caso eu também tive uma mãe, um irmão depositando uma confiança em mim, né? Mas foi mais o que eu poderia oferecer. Você prefere ter uma situação estável, não muito boa agora, ou arriscar para ter uma situação de vida muito melhor? Né? Se você perder, você consegue voltar para aquela mais ou menos. Né? Então arrisca e tenta ser mais do que aquilo. Acho que é isso. Perfeito. Muito legal a sua história, né? Eu acho que ela vai inspirar mesmo outros personagens, né? Acho que a gente tem que se cercar realmente, não como você falou, de pessoas, mas a gente também tem que fazer um pré-planejamento do que a gente quer, né? Como você falou, e levar isso e colocar isso em ação, né? Uma das coisas que eu acredito que cura medo é colocar em ação. Exatamente. Né? Então, quando você coloca em ação e você acredita naquilo que você está fazendo, o medo ele vai se dissipando. Exatamente. Eu acho que é interessante colocar metas, né? Colocar metas pequenas, metas como o Ivan, a gente já fala, metas infalíveis. Eu consigo, infalível por quê? Porque a meta A eu consigo fazer. Então, começa de pouco, né? Então, por exemplo, eu planejei tudo. Em tantos meses eu quero estar ganhando tanto, com tantos alunos, trabalhando tantas horas por dia. Em 3 anos em São Paulo eu quero estar ganhando X, eu consegui essa meta. Então, legal. Através de metas você se motiva e se impulsiona. Acho que é bem interessante esse planejamento.
Legal, legal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar o contato, né? Vou deixar o contato da Nívia, quem quiser entrar em contato com ela para tirar dúvidas, saber mais um pouco da história dela, né? E complementar um pouco mais esse bate-papo, poder entrar direto em contato com ela. E se você gostou desse vídeo, leva esse vídeo para outros profissionais que também possam estar nessa mesma situação, para inspirar cada vez mais profissionais a tomar esse passo, tomar essa decisão, criar essa coragem, né? E assim a gente consegue elevar o nível da nossa carreira e o nível da nossa área de personal trainer. Obrigado, Nívia. Obrigada a você, Fabiano. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza. Valeu. Tchau, gente.